meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Karine Dávila e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre prosperidade. É isso mesmo, prosperidade, aquela palavrinha que traz muitas dúvidas, porque geralmente a gente associa a prosperidade à vida financeira. E a prosperidade, ela não é sobre isso. A prosperidade, a abundância, ela não é relacionada somente ao dinheiro, mas ela é relacionada também à nossa saúde, à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso dinheiro e todas as áreas da nossa vida. Então, para ser uma pessoa próspera financeiramente, tu precisa ser uma pessoa próspera em todas as áreas. Tem gente que é tão pobre, e eu não falo pobre de dinheiro, mas pobre de espírito, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Então, assim, a prosperidade, ela fala muito mais, ela abrange muito mais do que somente a parte financeira. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de coisas que eu venho aprendendo ao longo do tempo, de coisas que vêm transformando a minha vida de dentro pra fora. E essa é a transformação, de dentro pra fora. Ela precisa acontecer dentro de você. A mudança da tua vida não tá num milagre, não tá numa pessoa, não tá num evento, num acontecimento. Ela tá aí dentro de você. Que às vezes a gente fica esperando que um milagre aconteça. Só que nós somos o milagre. E a gente vai entender como isso funciona hoje, tá? Então, qual é a primeira parte? Eu quero prosperar. Por onde eu começo? A primeira coisa que vocês precisam para prosperar, a primeira coisa, o primeiro passo é entender, tá? Que nós não estamos aqui para acordar de manhã, tomar café, ir trabalhar, voltar para casa, tomar banho, fazer comida, dormir, acordar, trabalhar, voltar para casa, fazer comida, tomar banho. Isso não isso é um ciclo de pessoas que vivem num piloto automático. Pessoas que cresceram com esse tipo de ritmo, com esse tipo de hábito, né, de rotina, e aí elas crescem e elas acham que a vida é só isso. Eu, quando eu era pequena, assim, que eu tinha lá por volta dos meus 8 anos de idade, eu achava que a vida era exatamente isso. Eu achava que a vida era arrumar um emprego, ganhar R$1.000 por mês, pra mim era um dinheirão, porque na época o salário mínimo era bem menor, né? Então, pra mim a vida era isso, era arrumar um serviço, ter um salário e construir uma casa aos poucos, nos fundos da casa da minha mãe, que eram os meus planos quando eu era criança. E aí ali, quando a casa estivesse pronta pra morar, eu ia começar a mobiliar. Aí eu ia comprar um fogão, parcelar ele em 12 vezes. Quando eu terminasse de pagar aquele fogão, eu compraria geladeira, parcelaria. E assim eu iria, quando a casa tivesse mobiliada, eu me mudaria. Esses eram os meus planos com 8 anos de idade, tá? Por quê? Porque eu achava o quê? Eu vibrava muito na escassez. Então, como que eu achava que funcionava a vida? Eu via minha mãe, uma vez por mês, sentar com um caderninho e anotar todas as contas que ela tinha, e eu me lembro que o salário dela era muito acima do mercado, porque ela era empregada doméstica, e as empregadas domésticas sempre ganharam um pouco além, né? E eu achava, e eu olhava aquilo e eu via que as contas dela dava tipo assim, ó, R$550 e ela ia ganhar 650. Ia sobrar 100 pra fazer mercado, o mês todo. Isso naquela época, né? Lá em 2000 e pouquinho, 2005, por ali. Então, assim, eu achava que a vida era isso. Acordar, trabalhar, tudo nesse pensamento aí que a gente tá. E a vida não é isso, né? Eu vou contar um pouquinho rápido o porquê que eu cheguei nesse conhecimento e como eu cheguei e o conhecimento, tá? Quando eu tinha lá meus 18 anos de idade, né, que eu comecei a descobrir a vida e tudo mais, eu também achava que a vida era sobre isso, né? Que eu nunca ia ter nada, que eu nunca ia... Eu nem conhecia essa palavra prosperar, né? Eu só achava assim, vou viver minha vida toda ganhando um saláriozinho, pagando aluguel, porque nenhuma casa eu vou conseguir comprar. Então eu achava que a vida era
aquilo ali. Se eu tava naquela condição, eu merecia estar naquela condição, Deus me castigou e eu tinha que viver aquilo porque algo de errado eu tinha feito. E conforme o tempo foi passando, eu conheci o pai do meu filho, eu me casei com 20, 21 anos e eu era uma pessoa completamente fútil, eu era uma pessoa completamente fora da realidade, eu era uma adolescente, né, porque a adolescência ela vai até os 25 anos, eu era uma adolescente muito, como é que eu vou dizer pra vocês, assim, eu pensava só em mim, eu queria era dinheiro, eu sonhava muito em ser uma grande pessoa, porque daí eu comecei a ver que as pessoas, mesmo sendo pobres, às vezes elas conseguiam ganhar um pouco mais, então eu já tava com planos ali de trabalhar em 2 empregos, aquela coisa toda. E eu queria muito, assim, ficar rica. Eu queria ficar rica, eu queria morar numa casa enorme, mas eu queria morar sozinha, eu não queria dividir com ninguém. Eu não pensava nem na minha família, assim. Então, eu era uma pessoa que eu pensava só em mim mesmo. E com 23 anos de idade, veio o meu pequeno, meu filho, o Bernardo. Hoje ele tem 6 anos. Eu tô com 30, ele tem 6 anos. E ele veio. Só que eu não queria ser mãe, eu nunca quis ser mãe. Eu dizia, Deus me livre. Só que eu vibrei tanto nisso, que era uma coisa que eu não queria, eu foquei tanto nisso, porque daí eu tinha um parceiro, eu tinha um marido, né? Eu vibrei tanto nisso em não querer, eu tinha tanto medo de engravidar que eu engravidei. Então, pensa comigo, o teu corpo, ele tem um campo energético ao teu redor, que quando tu tem um pensamento e tu acredita naquilo como verdade, o teu corpo ele sente uma coisa, tu tem aquele sentimento, aquele medo, aquela coisa, aquela angústia, e o teu corpo empurra essa energia pra fora e quando ela volta, ela traz mais daquilo pra ti. Então, às vezes, tu diz assim, bah, mas tá acontecendo tal coisa na minha vida. Isso é a frequência em que você vibra. Nada mais. E não adianta, gente, eu achava que era mentira, eu achava que isso não era real, mas é real. É real, a gente cocria todos os nossos problemas, a gente puxa pra nossa vida, a gente atrai pra nossa vida tudo aquilo que a gente não quer, porque a gente não quer. O universo, ele é um campo, certo? O universo, ele é um campo, né? Vamos supor que em volta do planeta Terra, todo aquele pretinho lá das estrelas, tá? Aquilo ali, o universo, tá? Vamos imaginar que aquilo ali tem frequências. Vamos imaginar estrelas cadentes, tá? Vamos imaginar como se fosse estrela cadente. Aquele fiozinho girando em torno da Terra, certo? Só que o universo, ele não fala português, ele não fala inglês, ele não fala japonês, ele não tem língua. Como que ele se comunica contigo? Através da frequência, aquelas ondinhas assim, aquelas linhas que ficam girando, aquilo, vamos supor que aquilo seja frequência. E em volta do teu corpo, tu tem a mesma coisa, frequência, vamos dizer assim, tá? Então, quando tu tem um sentimento, porque o que provoca a tua frequência é o teu coração, é o teu sentimento, aquilo que te impacta. Quando chega a dar aquela dor no peito, assim. Então, quando tu tem um sentimento, aquilo sai pra fora de ti por aquelas ondas, e aquelas ondas se conectam com as ondas do universo, e o universo lê. Ah, vamos supor, tá? Isso é medo. Ele não sabe falar português, mas vamos dizer que falaria. Aí vai dizer, ela tá sentindo isso, ela gosta disso. Então vamos mandar mais disso pra ela, pau, e volta pra mim. Quando volta pra mim, volta situações que me causem aquele sentimento, entende? Então se eu estou com medo, vamos supor, eu estou com medo de engravidar. E eu tô emanando aquele medo, aquele medo, aquele medo. O universo vai me dar o quê? Um filho. Porque eu queria tanto aquilo. Porque quando tu vibra, o universo entende o quê? É disso que ela gosta. É isso que ela quer. Vamos dar isso pra ela. E aí eu vibrei tanto nesse medo que eu engravidei, tá? Olha, e acabei entrando no assunto antes mesmo de terminar a história. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Vocês vão entender mais pra frente. Aonde eu quero chegar. E aí, gente, quando eu engravidei do meu filho, eu chorava de noite, eu dizia, por que comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se eu não queria, tem tanta mulher que queria, tem tanta mulher que sonha em ser mãe, tem tanta gente no mundo, sabe? Eu vibrei tanto, eu pedi tanto, por quê?
eu vibrava nisso. E aí eu dizia assim, ai, que venha perfeito, que venha saudável, que isso, que aquilo. Então, gente, vocês não têm noção, minha cabeça era uma depressão. Eu tive depressão na gravidez, eu tive depressão pós-parto, tudo culpa do quê? Tudo culpa de uma falta de mentalidade madura, né? E aí eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, eu gostaria muito de ter a cabeça que eu tenho hoje. Naquela época tudo seria muito diferente, né? E aí foi indo, tá, o filho nasceu. E eu não queria aquela situação. E aí era uma criança que dependia muito de mim. E eu não queria aquela situação. Então, quanto mais eu não queria, quanto mais eu vibrava no que eu não queria, ficava assim, mais o universo me dava motivos, vamos dizer assim, motivos para que eu entrasse mais naquela situação. Então, por exemplo, eu não queria uma criança para cuidar, o que aconteceu? Eu tinha uma criança que eu tinha que cuidar mais do que uma criança normal. Por quê? Porque com 10 meses de idade o Bernardo era muito molinho, parecia um recém-nascido, ele vomitava muito, então ele precisava de muito mais atenção do que uma criança totalmente comum, totalmente normal, porque meu filho é normal, né? Então, assim, o que acontecia? Ele era uma criança que precisava de muito mais atenção do que as outras. Por quê? Porque eu vibrava naquilo que eu não queria. Então, o que acontece? Quanto mais tu vibra naquilo que tu não quer, mais coisas que te trazem mais situações como essa, tu vai ter na tua vida. E não é balela, isso é verdade, tá? E tem estudos científicos que provam que o teu cérebro, ele funciona com ondas elétricas. O teu coração é ondas magnéticas, então tu tem um campo eletromagnético. Tu pensou, tu sentiu, tu atraiu. Só que não é tão simples assim, né? É muito difícil tu mudar tua frequência. É muito difícil tu tá ali vibrando no medo, na dúvida, na escassez, e tu mudar isso olhando pra tua realidade. É muito difícil, mas não é impossível. Muita gente consegue, muita gente muda. Por que tu não vai mudar? Consegue sim. Tudo é treino. Teu cérebro é um treino. Ah, mas eu não tô acostumada a caminhar, mas eu quero emagrecer. Então, vai, muda. Tu tem que ter ação. Nós vamos fazer um vídeo falando sobre não fazer planos, mas tomar decisões. E o porquê, né? Porque se eu for falar tudo aqui, vai ficar um vídeo mega extenso e não é a minha intenção. Tá, então vamos lá. Contei um pouquinho da minha história pra vocês. Hoje o Bernardo, pra quem não sabe, o Bernardo, ele é autista. Então hoje o Bernardo é uma criança completamente normal, sabe? Ele tem as limitações dele, mas hoje ele é completamente normal. Mas ele, assim, tinha muito mais limitações porque eu tinha isso dentro de mim. Então eu criava mais situações. Tipo, eu tinha tanto medo que ele fosse tão dependente, que não desse certo, que ele não fosse pra escola, que ele não socializasse, que ele isso, que ele aquilo. Eu vibrava tanto em tudo que eu não queria, que mais situações daquilo que eu não queria eu trazia pra minha vida. Então, pra que a gente vem, né? Que essa era a pergunta lá do início do vídeo. Gente, quando eu achava que a vida era só isso, né? Trabalhar, tararara, e aí o Bernardo veio. E eu não queria aquilo, mas ele veio. E eu comecei a me fazer pergunta. Isso é muito importante, gente. Pergunta. Quem sabe fazer pergunta muda a vida, porque a pergunta, a resposta da pergunta tá dentro de ti. Tu se ajoelha lá. Aí tu fica, Jesus, meu Deus, eu preciso. Gente, se tu precisa é porque tu não tem. E o universo vai te dar mais daquilo porque tu tá vibrando. Então ele não vai te dar o que tu quer. Ele vai te dar o que tu não quer. Porque tu tá vibrando naquilo ali. Então, assim, até na oração, suplicando, a gente vibra na escassez. Então é mais escassez que a gente vai ter. E seja em qualquer área da vida. Seja saúde, seja financeiro, seja no relacionamento com o marido, seja com filhos e etc e tal, não importa. Quanto mais a gente vibra na falta, mais falta a gente tem. E é isso que eu quero dizer pra vocês. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer pergunta. Por que isso tá acontecendo com a minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Eu nunca me fiz esse tipo de pergunta. Nunca. Eu nunca me questionei de nada. E nesse momento, quando o Bernardo nasce, eu começo a me questionar. Eu era batuqueira, né? Eu frequentava ali a linha da Umbanda, dos Exu, aquelas coisas nada toda. Mas nunca fiz mal pra ninguém, tá, gente? Só pra esclarecer. E aí, tá. Daí,
Hoje eu vendo assim, ó, que Deus foi me puxando, sabe? Não sei se era porque eu fazia muita pergunta ou se ele tem um propósito na minha vida. Mas assim, eu vi que Deus foi me puxando, me puxando, me puxando pra onde eu estou hoje. Por quê? Eu me fazia muita pergunta. Por que que eu vim nesse mundo? Por que que eu tive que botar um filho no mundo? Por que que meu filho veio autista? Por que eu tô vivendo essa vida? Por que que eu tenho que sofrer? Por que que não sei o quê? Eu me fiz 1 milhão de perguntas. 1 milhão de perguntas. Aí vou dizer pra vocês. Hoje eu cheguei na conclusão que eu vou passar pra vocês. Então, eu quero prosperar. Qual é meu primeiro passo, gente? Olha, vou contar pra vocês uma coisa, tá? Cadê minhas anotações? Eu queria só dizer pra vocês assim, ó, que quem eu era 12 anos atrás, com 18 anos de idade, eu era uma pessoa fria, eu pensava só em mim, eu falava mal dos outros, eu julgava os outros, tudo que eu via, assim, prosperidade na vida do outro que não tinha e começava a ter, me incomodava, porque aquela pessoa tava prosperando e eu não, né? Então eu era essa pessoa, uma pessoa horrível. Eu casei aos 21, aos 23 eu me torno mãe, né? E junto tudo isso a não aceitação, porque eu não aceitava aquela situação na minha vida, e aí por isso eu tive depressão na gravidez e depressão pós-parto, eu não me tratei, né? E junto com isso veio os porquês que eu falei pra vocês. Quando o Bernardo tinha 3 anos de idade, eu me separei do pai dele. Por quê? Porque eu não era uma boa esposa. Hoje eu vejo isso. Eu achava que o problema tava nele. E o problema não tava nele, o problema tava em mim. Tipo assim... tu não me leva pra sair. Tu não me dá uma flor. Tu não conversa comigo. Eu tinha minhas queixas, né? Como esposa. Só que eu nunca vi ele... Hoje eu vejo isso. Hoje eu tenho esse entendimento. Eu nunca vi ele como esposo. Eu não sei como eu via, até hoje eu não consegui decifrar como eu via ele. Mas eu não via ele como meu esposo. Eu via ele, sei lá, acho que como um pai, sei lá. E aí eu não tinha... Um esposo, gente, um marido, ele precisa ser honrado, certo? Por que que ele precisa ser honrado? Não é que ele é o dono da casa, ele não manda em ti, não é sobre isso. Mas ele é o homem da casa. O que que é o homem da casa? O homem da casa, ele é pra estar na tua frente e tu atrás. Por quê? Porque ele tem que te proteger. Se acontecer uma guerra, ele vai lá e dá a vida dele por ti. E tu, como mãe, tu dá a vida, os teus filhos atrás de ti. Por quê? Porque daí o homem dá a vida dele pela família, mas na falta dele a mulher dá a vida pelos filhos. Né? Então não é isso que a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode ser independente, não sei o que. Não, não é sobre isso, tá? Não quero entrar nesse assunto. Mas o homem, ele tem que ser honrado. O homem é o cara que trabalha, o homem é o cara que bota as coisas em casa, o homem é o que cuida da família, o homem é que toma as decisões. Mesmo que tu, mulher, vá no mercado e decida o que vai comprar, geralmente o homem é o que puxa o dinheiro e paga. Sabe? Então, assim, mas não é sobre isso, é sobre respeito, é sobre fidelidade. Eu nunca traí o meu marido, mas é sobre respeito, é sobre fidelidade, é sobre respeito, né, gente? É tu não gritar com a pessoa, e eu gritava muito. É sobre tu entender a pessoa, tu conversar, tu, sabe? A pessoa chega, tu recebe a pessoa. E eu não. A pessoa chegava e eu já tava assim, ó, com uma cara de bunda, porque eu sabia que ele ia chegar e eu não queria que ele chegasse. Tipo, eu estava com problemas e eu botava a culpa nele. Então, essa coisa de tu terceirizar uma culpa que é tua, isso tá em ti. Porque tu tem que assumir o papel da tua vida. E eu vou entrar nesse assunto que é a identidade. É o primeiro passo pra te prosperar, é a tua identidade. É descobrir quem tu é. Esse é o primeiro passo pra te prosperar. Só que eu não sabia disso. Eu não tinha essa consciência. Eu não tinha despertado essa consciência. Porque eu não sabia de nada disso. Então eu me separo dele quando o Bernardo tinha 3 anos. E aí vem culpa e julgamento. Eu julgava. Ah, se ele foi embora, a culpa é dele. Não sei o que, BBB. Terceirizando a culpa. Julgando e terceirizando a culpa. E aquela culpa era minha. Certo? Aquela culpa era minha. Então o que acontece?
a culpa te faz vibrar, tipo assim, a prosperidade tá aqui e a culpa tá aqui, certo? Então, tipo assim, ó, eu nunca vou prosperar me culpando de nada e muito menos culpando os outros, porque quando eu culpo os outros, eu tô julgando o outro. Só que o universo, lembra que eu falei que o universo não fala português? Então, o universo também não tem olho, ele não enxerga. Então ele sente a tua frequência. E o que tu é pro universo? Tu é uma frequência. A outra pessoa é um espelho de ti. É como se fosse duas coisas ao mesmo tempo. Só que o que eu desejo pro outro, não vai pro outro. Tá saindo da onde? De mim. Tá vibrando da onde? De mim. Então volta só pra mim. Então quando eu falo do outro, quando eu julgo o outro, quando eu xingo o outro, quando eu quero que o outro morra, eu tô desejando tudo isso somente pra mim. Eu não tô desejando pro outro. Ele vai morrer se ele vibrar nisso. Mas se eu vibrar nisso, vem só pra mim. Entende? Então por isso que às vezes a pessoa diz assim: ai, eu nunca tenho dinheiro pra nada. Ai, nunca sobra dinheiro pra nada. Ai, mas na minha vida tudo acontece e ela tá vibrando naquilo. E a vida dela vai ficando cada vez pior por isso. Entende? É sobre isso. Então aí eu me separei, né, dele com 23 anos. Eu me separei dele em dezembro de 2014, tá? E aí em 2015 eu conheci uma outra pessoa. E aí eu achava que a pessoa era maravilhosa e não sei o que. E a pessoa teve os erros dela. Eu não vou falar sobre isso aqui. E aí a pessoa teve os erros dela e eu morria julgando e morria julgando. Nossa, a minha vida foi ficando cada vez pior, porque eu só julgava. E hoje eu tenho essa consciência. Eu não tinha essa consciência antes e hoje eu tenho essa consciência. Então hoje eu assumi a minha vida, eu assumi a minha identidade, eu assumi quem eu sou. Porque eu não posso botar culpa no outro, tá entendendo? Então assim, aí começam os meus aprendizados. Tudo começou com a minha irmã me mandando, falando na verdade, sobre o universo. Universo isso, universo aquilo, eu achava balela. Eu achava loucura, isso não é real, né? Eu acredito em Deus, mas não convivia com ele. Eu lembrava que ele existia só quando eu precisava. Tipo assim, ó, tava muito ruim a coisa, aí eu precisava de Deus. Eu dizia, ai meu Deus do céu, sabe? Quando tu fala, ai meu Deus do céu, me ajuda, não sei o quê. Aí eu lembrava que Deus existia. Porque eu também não tive uma criação em igreja, nunca li a Bíblia, sabe? Então eu não tinha conhecimento, né? Digamos assim. Aí começam meus aprendizados. Aí um dia eu comecei vendo vídeos da Beth Russo sobre Ho'oponopono. Vamos mudar a vida fazendo Ho'oponopono. Nada funcionava. Aí a minha mãe achou lá uma mulher, Márcia Luz, maravilhosa. Um beijo, Márcia. Comecei a estudar com a Márcia, não sei o quê. Algumas coisas melhoraram, acho que eu acabei vibrando numa frequência meio que correta e tal, mas não mudou muita coisa. Aí conheci o William Sanches. Beijo, William. Também. Era muito querido, ele é doce no falar, ele... Nossa, super me identifiquei. Comecei a assistir os vídeos dele. Também algumas coisas foram mudando, bem de leve, porque eu ainda vibrava muito na escassez. Então era tudo muito de leve, assim, as mudanças eram muito leves, né? Depois aí assisti alguns vídeos do Misael Mitchell. Um beijo, Misael. Maravilhoso também. Todos maravilhosos. Todos que eu vou falar aqui são maravilhosos, tá, gente? Comecei a ver também, mas era uma linguagem assim um pouco mais culta. Então ele fala, tu entende, mas quando tu desliga o vídeo, tu já não entende mais. Era assim que eu me sentia, tá? Bruno Gimenez também maravilhoso, um beijo, Bruno, né? E também olhei ali alguns vídeos dele, mas aí não me identifiquei, eu não conseguia entrar informação na cabeça, aquela coisa, tarará. Aí me deparo com o Thiago Brunet, um beijo, Thiago, querido, que me respondeu no Instagram esses dias. Eu fiz um comentário no stories dele e ele respondeu com uma mãozinha assim, tão querido. Né, conheci Thiago Brunet, aí comecei a olhar, comecei a me aproximar mais de Deus, comecei a me interessar pela Bíblia, comecei a estudar, inclusive ele faz o Café com Destino todos os dias de manhã cedo e é maravilhoso, acho que é ali pelas 7 horas da manhã, porque eu sempre pego depois que já começou, né, então eu acabo assistindo, na verdade, de tarde,
Às vezes eu consigo pegar depois que já começou, mas a maioria das vezes eu assisto de tarde. E ele sempre traz muita coisa, assim, de Deus, da Bíblia, e ele fala também de prosperidade, ele fala também da vida financeira, ele fala tudo isso, né? E é maravilhoso. Um beijo, Thiago. E aí, do Thiago Brunet, um dia eu tava olhando os status do WhatsApp, e eu vi um videozinho curto do Dave Leonardo, que uma ex-colega de trabalho minha postou. E aí eu achei tão bonitinho o jeito que ele fala de Jesus. E aí eu comecei a seguir ele, comecei a ver, maratonei o canal dele. E porque ele fala assim com uma doçura, ele fala com amor, ele se emociona, ele chora, é maravilhoso. Beijo, Dave! Um beijo pra tua família também, muito bonita. E eu vi no programa da Eliana, ela fez aquele, sabe a Eliana na Casa do Famoso lá? Eu procurei no YouTube, porque eu não vejo televisão. Desde que eu comecei a estudar isso, eu não vejo televisão. Detalhe muito importante, eu não vejo televisão. Minha televisão aqui em casa é só YouTube. Porque histórias de novela te emociona. E nunca é uma emoção boa. Jornal te emociona e não é uma emoção boa. E essa emoção não é que quer dizer que vai acontecer o que tá dando ali, mas vibração ruim atrai coisa ruim. Então eu não vejo televisão há 2 anos. Então, aí quando eu vi num dos vídeos do Dave que ele falou, o programa da Eliana vai mostrar não sei o que a gente fez a entrevista e tal. Aí eu fui pro YouTube, procurei programa Eliana, Dave Leonardo, aí apareceu, aí eu olhei, né? Muito bonito, muito legal. Então, assim, eu tive pessoas, né? Todos eles falam de Deus. Todos eles, cada um tem a sua maneira de explicar. Mas, um dia, eu me ajoelhei na minha cama e disse assim, o nosso íntimo com Deus a gente não conta. Mas eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam entender o processo, tá? Então, eu olhei ali, eu me ajoelhei, e aí numa oração, eu pedi para Deus para que eu tivesse a oportunidade de ter mais conhecimento e sabedoria. Por quê? Porque não é Deus que vai te dar sabedoria. A sabedoria tu vai adquirir de acordo com aquilo que tu vive e conforme a tua experiência. Conforme tu vai vivendo, tu vai adquirindo sabedoria. Então, o que eu pedi para Deus? Que eu pudesse ter mais conhecimento para que eu pudesse ter sabedoria. Que a sabedoria vem do conhecimento, né? E aí, no outro dia, caiu um vídeo na minha frente, eu estudando no YouTube, caiu um vídeo na minha frente, Pablo Marçal. Muita gente nesse momento vai sair desse vídeo, porque você não tá pronto para essa conversa. Mas quem tá pronto para essa conversa vai ficar e vai escutar até o final. Pablo Marçal, ele fala de uma maneira... Um beijo pra ti, Pablo. Linda tua família, adoro vocês, a Carol. Acompanho vocês, né? Então, maravilhoso. Gente, quem é o Pablo? O Pablo, ele é uma pessoa comum, como eu, como você, que entendeu quem ele era e começou a fazer o que tinha que ser feito, e aí ele prosperou em todas as áreas. Na família, na saúde, na riqueza, e riqueza não é sobre dinheiro, né? Só que o Pablo Marçal, ele fala muito rápido. E eu tinha uma crença que na minha cabeça o meu processador era lento. Então, se tu falar muito rápido, eu não vou entender nada. Então, eu assistia os vídeos dele uma vez, 2 vezes, 3 vezes pra entender. E aí, só que os vídeos do Pablo é o seguinte, o menor tem 1h30, né, das palestras que ele dá. E teve um vídeo dele, uma aula, que é do... Eu esqueci o nome do treinamento. Que tem 12 horas, né, tem 12 horas. Então eu levei 2 dias pra ver aquele vídeo, porque entre... Eu dava um pause ali pra atender o Bernardo, pra levar ele na escola, pra buscar ele na escola, pra fazer uma comida, pra tomar um banho, pra dormir, pra isso, pra aquilo. Apesar de achar que dormir era perda de tempo, né? Mas enfim.
E aí, gente, o Pablo, ele fala, ele fala das camadas da identidade. E era o que mais eu queria saber, a identidade. Quando o Pablo começou a falar sobre identidade, cara, eu disse assim, ó, enquanto eu não descobrir quem eu sou, eu não vou prosperar. Eu preciso descobrir quem eu sou. Como é que eu faço isso? Porque, método IP. O método IP, 135, acho que foi o que eu olhei, que tava lá disponível no YouTube, né, gratuito. Então, conhecimento tem gratuitamente. E aí ele falando sobre identidade. Identidade. Porque tu tem que ativar a tua identidade. Porque só depois que tu ativa a identidade é que tu faz o que tu tem que fazer, o que tu veio pra fazer. E eu dizia, qual é o meu propósito? O que eu vim pra fazer? O que eu vim fazer aqui? Né, o quê? Mas aí eu já não... Já tô diferente com meu filho, eu já tô vibrando numa outra, né, num outro patamar em várias áreas da minha vida, porém a minha realidade não muda, porém eu não sei quem eu sou, né? Aí passo ali um baita de um tempo, nem vou entrar aqui em quanto tempo levei, mas um dia eu chego numa oração minha e falo com Deus. Deus, obrigada pela vida do Pablo. Obrigada por eu saber tudo que eu sei. Mas eu preciso saber quem eu sou. Só que eu escutei uma coisinha assim, ó. Você, presta atenção. Você é imagem e semelhança do Criador. Tá lá na Bíblia, gente, inclusive. Eu vou pegar pra você ver. Aqui, meus amores, ó. Gênesis, tá aqui, ó. Eu vou ler pra vocês direto da fonte, tá? A identidade. Só que eu não entendia o que era isso. Mas aí tem um detalhe, um segredo, uma chave que eu vou virar na cabeça de vocês, olha só. Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Ou seja, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E aí eu ficava assim, tá, gente, mas... só que imagem e semelhança não é físico, isso é espiritual, tá? E aí, gente, eu ficava assim, ó, tá, mas se Deus me criou a imagem e semelhança, o que eu sou? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Só que aí vem um detalhe. Eu não conheço Deus. Eu nunca vi ele, eu não sei como ele é, eu não ia na igreja, eu não tenho conhecimento sobre isso. Lá fui eu pra oração, joelhinho. Deus, pra mim saber quem eu sou, eu preciso te conhecer mais. Gente, isso foi lindo. Porque eu disse pra mim saber quem eu sou, Deus, eu preciso te conhecer. Me diz, me mostra, quem tu é. Só que até então, gente, eu já tive algumas experiências com Deus, né? Como quando eu tive a ponto de perder minha casa, como quando muitas coisas eu já tive experiência com Deus, então ele já me mostrou várias vezes quem ele é. Só que a gente nunca tá desperto o bastante pra enxergar. Deus é maravilhoso, gente. E aí eu pedi pra ele assim, pra mim saber quem eu sou, se eu sou a imagem e semelhança tua, eu preciso saber quem o Senhor é. Peraí, gente. Vamos lá. Dito isso, começou a aparecer pra mim vídeos de uma mulher que a história dela é muito parecida com a minha, mas é pior do que a minha, porque aonde ela esteve, eu não estive. Ela chegou num ponto dela não ter o que comer em casa, e eu sempre tive o que comer em casa, graças a Deus.
né? Graças às circunstâncias da minha volta também. E eu nunca passei fome na minha vida. Isso eu posso dizer, assim, com muita gratidão. Eu nunca passei fome na minha vida. E essa mulher, ela tem uma história de vida muito doída. A ponto de não ter o que comer, né? Eu quase tive nesse poço aí. Mas eu tinha arroz. Então eu não passei fome, sabe? E ela não tinha. De o filho dela perguntar pra ela assim: mãe, você comeu? E ela dizer pra ele: eu comi. A mamãe já comeu, filho. Só que se ela comesse, faltava pros filhos dela. E eu, como mãe, eu imagino isso como seja. Porque eu não tive assim, ó, de eu deixar de comer pra dar pro meu filho. Mas eu quase cheguei ali, né? Então, isso é muito triste, gente. E assim, ó. E aí a história dela me impactou muito, né? O nome dela é Elaine Ourives, tá? E aí, por esse motivo, um beijão, Elaine. Um beijão grande, enorme. Comecei a assistir a Elaine. Ela tem muito conteúdo gratuito no YouTube. Eu sugiro para vocês que vocês se inscrevam e olhem e assistam, porque é realmente um conteúdo assim, ó. É tudo que o Pablo fala, tá? Exatamente tudo que ele fala sobre identidade, sobre tudo mais, que eu vou trazer para vocês aqui de uma maneira bem mais fácil. Porém, a Elaine, ela explica de uma forma que entra na tua cabeça, sabe? Pelo menos na minha. E eu tive muitos bingos, como ela fala, eu tive muitos downloads, né, como o William fala, e eu tive, assim, muitas chaves viradas na minha cabeça, como o Pablo fala. Então eu acabei pegando um pouco de cada um pra poder chegar no conhecimento que eu tenho hoje, e que nem a Elaine. A Elaine, ela sempre fala assim, ó, eu li mais de 1000 livros, eu fiz mais de 500 mil treinamentos, então tu vai fazendo assim, tu vai pegando peças e chaves de partes diferentes e vai montando toda a estrutura. E eu acredito muito que se Deus queria que eu saísse daquela situação, se Deus queria que eu deixasse de ser aquela pessoa que eu era pra ser quem eu sou hoje, nossa, gente, eu tive uma mudança muito radical, assim, interna, comigo, eu alma, sabe? Eu alma, espírito. Eu tive uma evolução muito grande, eu mudei muito em muita coisa. Então, assim, se eu tive toda essa transformação e ainda estou aprendendo, ainda estou me transformando, né? Eu ainda estou no caminho, é porque, nossa, eu não vim para qualquer coisa, entende? Eu tenho que me transformar para mim poder ser exemplo naquilo que eu tenho que fazer. Que eu não sei se de repente esse vídeo não é parte do que eu tenho que fazer, não é pegar esse conhecimento todo e te passar, né? Então, assim, comecei a ver, né, ali a Elaine e tal, e aí eu tive muito insight, muito bingo, muito, nossa, sabe, ficha que cai, download que tu faz, chave que tu vira, tu entende muita coisa, e aí eu comecei a entender, eu já tinha o conteúdo que eu aprendi anteriormente, eu já tinha ali tudo que o Pablo Marçal fala, só que a Elaine, ela trouxe clareza pra tudo isso que eu já sabia. Tipo assim, ó, não tem nada que a Elaine fala que eu não sei. Eu já sei tudo. Só que eu não entendia como aplicar isso na minha vida. E ela trouxe de uma maneira muito mais leve, ela trouxe de uma maneira muito mais, né? E aí, gente, vem a moral da história e o fechamento. Que daí eu entendi quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa muito tranquila, hoje eu sou uma pessoa muito... Eu penso muito, assim, no outro, principalmente porque tem uma chave muito importante. Mas o principal, gente, o principal, tá? Quem eu sou hoje. Hoje eu não odeio ninguém. Ninguém. Inveja não existe. Isso é uma coisa que muita gente diz assim, ai, fulano tem inveja de mim. Não tem. Não existe inveja. E o que eu desejo pro outro atinge somente a mim. Então eu fiz aqui algumas anotaçõezinhas para mim poder explicar para vocês quem eu sou.
isso vai trazer muita clareza e muito download pra tua cabeça, né? Então, parte de quem eu sou, pra mim descobrir quem eu sou, primeiramente. Quem eu sou? Eu sou um espírito encarnado que tem uma alma e essa alma ela precisa evoluir. Pra que a gente vem aqui? A gente não vem aqui pra trabalhar, pra comer, pra sair, pra isso, pra aquilo, aquele outro. Não. A gente vem aqui pra evoluir a nossa alma e pra aprender. Só que tem um detalhe. Sabe aquela situação ruim na tua vida que ela tá se repetindo, se repetindo, se repetindo? Por exemplo, eu não tenho dinheiro pra nada. Eu não consigo fazer nada, não consigo comprar nada, o chuveiro queima, a torneira estraga, o cano estoura, não consigo nada. Essa situação é sobre ela que tu veio aprender. Porque a situação que mais se repete na tua vida é sobre isso que tu veio evoluir. Ah, mas eu de saúde eu sou perfeita, é porque tu já é evoluído nessa parte. Ah, mas eu em relacionamento eu sou 10. Nada me atinge e tá tudo bem. É nessa parte que tá tudo certo, que tu já é evoluído. Mas em questão financeira eu não consigo sair do lugar. É nessa parte que tu tem que evoluir. Ah, mas eu tô sempre doente, eu tô sempre cansado, eu tô sempre... eu tô sempre com problema de saúde. É nessa parte que tu tem que evoluir. Tudo aquilo que se repete negativamente na tua vida é aí, é pra isso que tu veio evoluir, tá? Não vou entrar aqui sobre reencarnação. Eu acredito em reencarnação. Você pode não acreditar, mas eu acredito. Porque tudo que eu não fizer nessa vida eu tenho outra. Só que tem detalhe. Eu não sei quando é minha última vida. Então essa pode ser a última. Então é aqui que eu tenho que fazer. É agora, é hoje, é nesse momento. Não é amanhã, não é depois. O que passou, passou. O que passou ficou lá atrás. A única coisa que eu tenho que fazer com o meu passado é acessar ele para não cometer os mesmos erros. Eu não tenho que pensar nele, eu não tenho que remoer ele, eu não tenho que ter tristeza dele, não. Muito pelo contrário, eu tenho que ter orgulho dele. E olhar pra frente. Só que eu tenho que viver o agora. E vou te dizer, vive com alegria. Porque se tu não desfrutar, tu não vai prosperar. Tá? Depois eu explico isso. Então, o que acontece? O sentimento, gente, ele te causa uma energia. Essa energia é colocada na forma. E a forma é o que eu predominantemente penso. Então é aquilo que eu expliquei. Eu tenho um pensamento que me gera um sentimento. E esse sentimento gera uma vibração que vai e volta. Ela vai e volta. Só que o que é que gera essa emoção? Por que o cafezinho não me gera uma emoção? Por quê? Porque eu não predominantemente penso no cafezinho. Eu predominantemente penso nos meus problemas. Então é isso que vai voltar pra mim. Porque como eu penso nisso o dia inteiro, o dia todo, o dia todo, o dia todo, isso vai me causar um sentimento. Eu penso tanto nisso que me causa um sentimento. E esse sentimento vai causar vibração e vai trazer mais problemas pra minha vida. Entendeu? Então, como que eu mudo a realidade? Mudando o que eu sinto. Ah, mas como é que eu vou mudar o que eu sinto se eu tô numa merda? Calma. Toda merda tem seu lado bom. Sério, gente. Toda merda tem seu lado bom. Vibra na gratidão. Acorda e dorme agradecendo. Karine, eu não tenho nada pra agradecer. É óbvio que tem. Karine, eu moro embaixo da ponte. Como é que eu vou agradecer? Tu tá embaixo da ponte. Não tá chovendo em ti porque tu tá embaixo da ponte. Agradece. Ah, mas eu tô no fundo do poço. Agradece. E olha pra essa situação como um aprendizado. Não. Eu preciso estar aqui. Eu preciso passar por isso. Porque é daqui que eu vou sair. Pra mim me levantar. Essa situação tá acontecendo para que eu aprenda com ela. E dessa maneira eu saia daqui, suba, e aí um dia eu vou olhar para essa situação com orgulho porque eu estive aqui. É isso. Tá ruim? Tá. Mas se você vibrar negativo, fica pior. E não diz, ai, tá tão ruim que não pode piorar. Piora.
Então não vibra que, ai, tá tão ruim. Não, tá maravilhoso. Gente, eu era uma pessoa que eu odiava a chuva. Hoje tá batendo água. E eu tô agradecendo a Deus porque tá chovendo. Porque a gente precisa da chuva. E a chuva é linda. Ontem choveu gelo. E eu dizia, ai, que horror, tá chovendo gelo. Sabe o que eu fiz ontem? Eu peguei um gelo na mão e fiquei contemplando aquele gelo. Que isso é uma das coisas que o Pablo ensina. A contemplação. Só que quando tu começa a fazer, tu não dá muita bola. Mas se tu parar pra analisar e começar a fazer e começar a praticar, a contemplação, ela se torna agradável, ela se torna emocionante, porque tu tá contemplando aquilo, tu vai olhando com amor pras coisas. E Deus é isso. Exatamente isso. Deus é amor. Ele te olha com amor. E Deus já te deu tudo. Ele te deu o mundo. É tudo teu. Lembra que tá lá na Bíblia? Deus te fez a imagem e semelhança para governar sobre os animais, sobre o mar, sobre os peixes. Ele te deu tudo. É tu que governa tudo. Só que ele te deu livre-arbítrio. E o que é esse livre-arbítrio? O livre-arbítrio, metaforicamente, é a tua vibração. Então, de acordo com aquilo que tu vibra, é o que tu vai ter na tua vida. Esse é o teu livre-arbítrio. Teu livre-arbítrio não tá assim na... Tá e não tá na decisão que tu toma. Ah, eu vou decidir tomar esse cafezinho ao livre-arbítrio. Só que o universo, ele vai te entregar mais daquilo que tu vibra. Então, se eu tô vibrando numa coisa ruim, é mais coisa ruim que vai vir pra minha vida. Se eu tô vibrando numa coisa boa, é mais coisa boa que vai vir pra minha vida. Porque o universo, ele não tem língua. E ele também não tem olhos. Então, ele sente. Ele te sente. Ele te tem... O universo te tem como parte dele. Então, digamos assim, ó. Eu tô chegando perto dessa Bíblia, tá? Digamos que essa Bíblia aqui, ela tá elétrica. E aí eu tô chegando perto. Quanto mais perto eu chego, mais eu sinto essa Bíblia. E eu sou o universo, essa Bíblia é você, né? Eu sou o universo, essa Bíblia é você. E quando eu chego assim, eu tô sentindo, eu tô lendo aquela informação... Eu tô lendo. Ah, essa Bíblia tá sentindo isso. Então eu vou dar mais disso pra ela. Porque se ela tá sentindo isso, é porque ela gosta disso. Vocês conseguiram entender, gente? Essa parte? Deixa os comentários aqui se vocês conseguiram entender. Se tiver comentário dizendo, Karine, eu não consegui entender, eu faço outro vídeo explicando mais sobre isso, tá? Mas é por aí, gente, tá? É isso mesmo. Então, o universo, ele é como se fosse uma captação. Ele capta a tua onda, né? Então, tipo assim, um imã. Sabe um imã? Que se atrai? É isso. Aquela força que puxa o imã é o universo fazendo isso com o que tu tá sentindo. Só que o universo, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Então, aquilo que tu tá sentindo, aquilo que tu tá emanando pro universo, ele vai ler e ele vai dizer assim, ó, é isso que ela gosta porque é isso que ela tá sentindo, eu vou dar mais disso pra ela. Eu já falei isso umas 3 vezes, mas é isso, tá? O próximo no universo não existe. O outro pro universo não existe. Pro universo, o outro é uma projeção de mim. Como ele não tem olhos para enxergar, é 2 pessoas. Então ele sente somente as vibrações. E cada pessoa tem a sua vibração. E aí essa daqui tá vibrando coisa boa, essa aqui tá vibrando coisa ruim. Essa aqui gosta de coisa boa, essa aqui gosta de coisa ruim. Então eu vou dar coisa boa pra essa aqui e coisa ruim pra essa daqui. É assim, tá? Perdão é obrigatório. Ah, mas é muito difícil perdoar aquela pessoa que me causou tal coisa. Não é difícil perdoar. Quando você entende isso aqui. Olha só. O perdão é inerente ao ser humano. O que é inerente? Por exemplo, a tristeza é inerente a uma pessoa triste. A alegria é inerente a uma pessoa alegre. Então, o perdão é inerente ao ser humano, é natural.
Porque quando você não perdoa aquela pessoa, se tu entender esse raciocínio, nunca mais tu vai precisar perdoar ninguém, porque daí tu já não vai mais nem te ofender com o que aquela pessoa fez, tá? Quando tu perdoa aquela pessoa, quando tu não perdoa aquela pessoa, olha só. Eu odeio essa xícara, certo? Odeio ela. Essa xícara me causou um mal. E eu vou xingar ela. Na minha cabeça, no meu sentimento, na minha vibração. O que eu tô dizendo? Ah, xícara infeliz, olha o que tu fez com a minha vida. Tu acabou com tudo. Tu me magoou, tu me feriu, tu me machucou. Eu quero que tu morra. Tudo isso que eu tô falando, eu tô sentindo. Tudo isso que eu tô sentindo, eu tô vibrando, tô emanando, e o universo vai trazer isso pra mim. Não pra xícara, pra mim. Tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu penso a respeito de alguém é problema meu. Eu, ativando a minha identidade, eu sou o responsável pela minha vida. Não é o outro responsável pela minha vida. O que o outro me deseja vai só pra ele. Pra minha vida vem só o que eu desejo. Entende? E essa vibração que você emana é o teu desejo pro universo. Não adianta tu dizer assim, eu quero um carro novo, tá, universo? O universo não sabe, ele não tem ouvido. Ele não tem boca, não tem olho, não tem ouvido. E não fala em línguas. Ele entende vibração. Quando a gente quer um carro novo, por exemplo, tu chega perto daquele carro, não é teu, né? Mas aí tu chega perto daquele carro, tu faz de conta que tu tá abrindo, tu te conecta com aquela energia, tu se vê no volante daquele carro, ou vai na loja, faz um test drive, se sente dentro daquele carro, tu é dono daquilo, tu tem que te conectar com aquilo. Entende? É assim que o universo entende. Aí o que o universo vai entender? Bah, ela tá dentro desse negócio, né? Dessa energia, ela tá dentro dessa energia. Porque o carro também é uma energia. Tudo é feito de átomos. Tudo é energia. Então o carro é energia e eu sou energia. E eu tô me conectando com aquilo, eu tô conectando a minha energia naquele carro. O que vai acontecer? O universo vai entender o quê? Que eu e aquele carro somos um. Então ele vai fazer de tudo pra me dar aquele carro. Porque eu tô me conectando com ele. Assim foi essa casa. Eu morei nessa casa aqui de favor. De favor. Quando eu era casada. Tá? Só que eu morei aqui. E eu tinha uma energia sobre ela. Eu achava ela linda. Eu nunca tive uma casa nova. E aí, eu vibrava aqui dentro como se a casa fosse minha. Eu dizia, ai, que casa linda. Eu amo essa casa, não sei o quê. Gente, eu comprei a casa. Eu comprei a casa. Financiada, mas comprei. Tipo, eu me conectei com a casa, eu vibrei na casa. E quando eu fui passar a papelada pra ver se passava o financiamento, deu certo. E eu era uma pessoa que ganhava um saláriozinho desse tamanho, porque eu era caixa operadora num supermercado. E o meu... Olha, por incrível que pareça, eu tinha umas dívidas no SPC e o nome ficou limpo no mesmo mês que eu fiz o tempo que precisava de carteira assinada para comprar um imóvel. Então, deu certo. Entendeu? Deu certo. E aí? Mas como que o universo vai trabalhar na minha vida? Da mesma maneira que Jesus fez os milagres nas pessoas que tá lá na Bíblia, de maneiras diferentes. Um cego ele curou com lama e o outro ele botou a mão e curou. Cada pessoa, o universo vai trabalhar de uma maneira diferente. Mas quem é o universo? O universo é Deus, é Jesus, é a mente divina, é como você quiser chamar, é o vácuo quântico, entendeu? Isso é o universo, é Deus agindo na tua vida. Mas tu tem que querer, porque ele não sabe o que tu fala pra ele. Quando tu faz uma oração, essa oração, tudo aquilo que tu tá pedindo, tudo aquilo que tu tá falando, ela causa uma vibração. E ele lê essa vibração, gente. Que nem diz assim, os anjos pegam a tua oração. Que nem diz assim, os anjos pegam a tua oração e levam pra Deus. Quando tu não fala nada na oração, que tu só chora, os anjos pegam a tua lágrima e levam pra Deus. Você já ouviu essa expressão?
É porque tu tá sentindo, tu tá vibrando. E essa vibração que o universo, que Deus entende. E aí é isso que vai... Não é que se tu vibrar assim que, eu preciso de um milagre, você é um milagre. Porque se tu mudar a tua vibração, se tu mudar teu sentimento, se tu começar a vibrar na gratidão, na alegria, aí as coisas vão fluir. Se tu vibrar na gratidão, se tu vibrar na alegria, Deus vai entender o quê? Essa pessoa tá alegre, essa pessoa tá grata, vamos dar mais motivos para ela ser agradecida. Vamos dar mais motivos para ela ser feliz, porque ela tá feliz. É isso. E julgar os outros, é o que eu falei. Volta mais pra ti, porque tu tá sentindo aquilo. A vítima, o vitimismo. Vitimismo. Não existe vitimismo, tira isso da tua vida, porque no momento que tu ativa quem tu é, que tu sabe a tua identidade e que tu sabe tudo isso e tu começa a praticar, não adianta só saber. Saber e não fazer é ainda não saber. Então no momento que tu sabe quem tu é, que tu começa a colocar em prática, não tem vitimismo. Então tu não fica mais assim, mas a minha vida é uma bosta porque o presidente isso. Mas aqui eu gasto muito porque o mercado vende caro. Porque... eu bati o meu pé porque o fulano deixou isso aqui. Não, eu bati meu pé porque eu não prestei atenção. Eu não olhei pro chão pra caminhar, então eu bati meu pé. Assume a responsabilidade da tua vida. É sobre isso. Reclamação. Reclamar. É clamar 2 vezes. Quando eu reclamo, eu tenho um sentimento. E aí esse sentimento vai trazer mais motivos para eu reclamar. E quanto mais eu reclamo, mais coisas para reclamar eu vou ter. Então, agradeça. Às vezes eu me pego reclamando. Não sei o que tá acontecendo de novo. Aí eu, porque eu já tô com consciência. Eu já tenho conhecimento para me policiar. Então, quando eu me pego que eu vou reclamar, eu, obrigada, meu Deus, o que eu posso aprender com isso? Eu tô onde era pra mim estar, pra mim poder aprender. Imagina, se eu não tivesse passado certas situações na minha vida, eu não teria tido nem motivação pra querer saber como eu sairia dali. Porque no momento que tu tá numa zona de conforto, que tá tudo muito bom, tudo muito confortável, tá bom, pra que eu vou sair daqui? Então, quando tu tá no sofrimento, quando tu tem uma dificuldade, quando tu tá diante de um problema, tu tem que olhar para aquilo e se perguntar, faça a pergunta. Pablo Marçal fala isso, faça a pergunta. O que eu tenho que aprender com essa situação? Por que eu tô passando por isso? O que eu tenho que tirar de proveito disso? E bola pra frente. Né? É ser forte. Claro que tu pode sofrer, por exemplo, perdi um ente querido. Tu vai sofrer aquele luto, mas o que vai determinar é o tempo que tu vai ficar sofrendo aquilo. Entendeu? E a morte, ela faz parte da vida. Eu tô aqui pra aprender, um dia eu vou pra casa. E no momento que tu tem esse conhecimento, que tu tem esse entendimento, porque não basta saber, tem que entender. E tu tem que sentir isso. Tu já não vai sofrer porque a pessoa morreu. Claro que, eu amava muito aquela pessoa, eu amo muito aquela pessoa se foi. Que é o caso do meu pai, eu posso falar com eu tenho autonomia pra falar sobre isso. Eu perdi meu pai com 13 anos de idade e até então eu não tinha superado. Eu achava que sim, só porque eu não lembrava, só porque eu não chorava, mas eu achava que eu tinha superado e eu não tinha. Só que quando eu entendi o que a gente vem fazer, e eu entendi pra que a gente vem aqui, e eu entendi a questão da identidade, eu fiquei até feliz depois. Porque de uma certa forma ele tava doente, ele tava sofrendo, então ele descansou. E ele tá com o pai. Tá entendendo? Então tu fica mais leve porque perdeu aquela pessoa. Tu sofre aquele luto, acabou o luto, volta pra tua vida. Né? Uma pessoa, né, que se sente enganado. Um sócio meu me enganou. Mais motivos para se sentir enganado você vai ter. Me enganou? Me enganou.
O que eu posso aprender com isso? Eu posso analisar o tipo de perfil daquela pessoa, por exemplo, as atitudes dela e como ela pensa, como ela age, e testar da próxima vez, evitar sociedade com uma pessoa parecida com ela, para que eu não seja enganado de novo. Agora eu pego esse diploma, coloco na minha parede e aprendo com isso e sigo a minha vida. Eu não fico remoendo isso, nem falando mal dessa pessoa, nem desejando mal para essa pessoa, porque eu já sei que tudo aquilo que eu penso da pessoa diz respeito a mim. E tudo aquilo que eu senti em relação àquela pessoa vai voltar para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu desejo tudo de bom para essa pessoa, eu desejo prosperidade na vida dela, eu desejo abundância na vida dela, eu desejo saúde na vida dela, porque tudo aquilo que eu sinto volta pra mim. Ser grato o dia todo. Ah, mas eu não tenho nada para agradecer. Eu tenho, olha. Eu tenho uma caneta que ainda tem tinta e ela escreve. Quer ver? Ó. 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 Eu tenho essa agenda, que tem a minha foto, que eu adoro, e eu tenho onde escrever. Eu tenho essa xícara, que tem um cafezinho ainda meio gelado. Pra quem não sabe, eu amo café. E eu agradeço porque eu amo café. E eu sempre tenho um cafezinho pra tomar. Sabe o que eu mais agradeço? Por eu ter um celular que tá funcionando, pra mim poder gravar esse vídeo e te contar tudo isso que eu aprendi, que tá mudando a minha vida, e que eu sei que eu posso fazer diferença na tua vida, e que tu pode mudar a tua vida também. É sobre isso. E sabe o que tem atrás do telefone? Um pote com um saleiro em cima, que ele tá segurando o telefone pra ele ficar paradinho aqui, porque eu não tenho suporte ainda, então ele tá segurando o celular quietinho, paradinho, pra mim poder falar com vocês. Então eu agradeço esse pote, eu agradeço esse saleiro. Eu não vou mostrar pra vocês, mas tá engraçado. Então eu agradeço porque quando eu fiz catequese porque eu tinha que batizar meu filho. E quando eu fiz a catequese, eu ganhei essa Bíblia. Eu não tinha Bíblia. E eu ganhei. Então eu agradeço, porque hoje eu tenho a fonte. Tá tudo aqui, ó. Tudo que eu falei pra vocês, tá aqui, ó. Apesar da gente, às vezes, ler algumas coisas da Bíblia e distorcer o que tá ali, ou as pessoas distorcem o que tá ali, né? Então, a gente evolui através dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque é os nossos filhos que nos ensinam, é o nosso marido que nos ensina, é a nossa mãe que nos ensina, é os nossos vizinhos que nos ensinam. Às vezes a gente tem que ser muito tolerante com o vizinho, porque ele cuida da nossa vida, e aí a gente odeia ele, a gente deseja o mal pra ele, só que tudo aquilo que a gente deseja pra ele tá voltando pra nós. Então agora eu olho pro meu vizinho e eu digo: ô vizinho abençoado, eu quero que o senhor tenha prosperidade na sua vida, eu quero que o senhor tenha muito amor na sua vida, eu quero que o senhor tenha muitas coisas pra fazer para que o senhor não tenha tempo de cuidar da minha vida, mas eu não tô preocupada se o senhor cuidar da minha vida, porque a minha vida é minha vida e quem faz a minha vida sou eu. Então eu não me preocupo mais com o que o senhor está fazendo. E aí eu não me preocupo mais com o que ninguém está fazendo a meu respeito. E aí eu não fico magoada com essas pessoas, então eu não preciso mais perdoar. Mas se eu me incomodar com essas pessoas, eu libero o perdão e tá tudo certo. Tudo deu certo. Ah, mas deu errado. Era o que eu precisava passar para ser quem eu sou hoje e ter a consciência que eu tenho hoje. Quando eu tava passando certas situações na minha vida, eu dizia: por que eu tô passando por isso? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Reclamava. Olha para aquela questão, não vou chamar de problema, vamos chamar de questão. Olha para aquela questão e diz assim: o que eu tenho que tirar daqui? O que eu tenho que aprender com isso? Tá aqui a lição? Tirei. Então agora eu vou viver a minha vida plena, linda, maravilhosa, perfeita, porque a vida é incrível! O passarinho cantando é incrível, a chuva caindo é incrível, o cachorro latindo é incrível, eu tenho 2 ouvidos pra ouvir, obrigada! Eu tenho uma boca pra falar, gratidão! Cuida o que tu fala. Fala coisas boas, usa a tua boca pra profetizar coisas boas. A teu respeito e a respeito dos outros. Ai, o meu filho só incomoda. Não! Tu se incomoda com seu filho. Entendeu?
Teu filho é perfeito. Meu filho é perfeito, meu filho é amado, meu filho é calmo, meu filho é incrível, meu filho é inteligente, meu filho é desperto, meu filho é ativo. Meu filho é criativo, meu filho é demais, meu filho é um deusinho, o meu filho é imagem e semelhança de Deus, olha que coisa mais linda. A vida é evolução. Estamos aqui para evoluir e o aprendizado é com as pessoas. E no meu caso aqui eu botei entre aspas filho. Por quê? Porque foi com ele que eu mais aprendi. E hoje eu amo muito, porque ele é meu professor diário. E eu nunca vou parar de aprender. Quando eu tinha 15 anos, eu achava que eu sabia tudo. Ah, eu tô quase adulta, já sei tudo? Sei nada. Eu vim pra aprender e quero saber mais. É isso que eu quero. O meu ambiente é tóxico, mas é através desse ambiente que eu evoluo, que eu cresço e aprendo. Exemplo, uma pessoa que tá numa casa onde ninguém quer trabalhar, uma pessoa que tá numa casa onde as pessoas só reclamam, muda o teu olhar e a forma como tu age, as pessoas vão notar a diferença em ti e tudo vai começar a mudar ao teu redor. E tem um segredinho aqui que eu aprendi com a Elaine, né, sobre energia. Vou finalizar esse vídeo para ele não ficar tão comprido. Só vou fechar com essa chave, tá? Porque vocês estão aqui provavelmente para ver esse vídeo para falar sobre dinheiro, né? Então, assim, o que é a energia do dinheiro, né? Qual é a frequência do dinheiro? A energia do dinheiro é a alegria. Então, quanto mais alegre tu vibra, quanto mais feliz tu tá, mais dinheiro tu vai ter. Ai, eu não julgo as pessoas. Julga sim. Olha a tua conta bancária, que nem diz Elaine. Se tu tá pobre, é porque tu julga. Se tu tá sem dinheiro, é porque tu é vítima. Se tu tá sem dinheiro, é porque tu julga e tu reclama. Então, quando tu te pegar se vitimizando, por exemplo, ai, mas nada dá certo porque fulano fez tal coisa. Se corrija na hora, até isso se tornar um hábito e tu não pensar mais assim, tá? Quando tu pensar assim, bah, tu viu a fulana comprou uma bolsa. Para, se policia na hora. Cuida da tua vida. Quando a gente cuida da nossa vida, as coisas mudam, gente. Isso é incrível. E reclamação. Ah, eu já tenho que ir lá lavar minha xícara de novo. Ai, mas só o dia inteiro é louça nessa pia pra lavar. Seja grato pela louça que você tem na pia pra lavar. Ah, mas tem louça pra lavar de novo. Gente, chega naquela pia e diz assim, que beleza, que alegria eu ter louça suja, porque é sinal de que eu comi. É sinal de que eu tomei café. É sinal de que eu usei. É sinal de que eu tenho pra usar. Eu tenho tanto a louça quanto a comida para botar na louça. Ah, eu odeio lavar panela. Mas se não fosse a panela, você ia cozinhar a comida onde? E agradecer porque tem a comida para fazer na panela. São pequenos atos, pequenas atitudes, pequenas mudanças que fazem mudanças grandiosas na nossa vida. Eu tenho certeza que no momento, se você viu esse vídeo até o final e você colocar tudo que eu falei aqui, se tu entendeu e colocar em prática, eu tenho certeza que daqui pra frente a tua vida vai ser muito melhor. Se esse vídeo fez sentido pra você, se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, se eu contribuí pra tua vida de alguma maneira, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque daqui pra frente a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Gente, eu desejo do fundo do meu coração que você tenha entendido essa mensagem, que você tenha recebido e entendido com o coração e que daqui pra frente a tua vida seja incrível. Eu desejo que daqui pra frente a tua vida seja magnífica e que você vibre na alegria e na gratidão. 24 horas por dia, até dormindo o universo vai ver que tu tá feliz.
Tá bom? Um beijo. Te amo. Até o próximo.